Que bom nós estarmos juntos mais uma vez, é o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, essa forma de leitura orante de Lexio Divina da Canção Nova, inspirado no livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, do nosso saudoso pai fundador, Padre Jonas Habib. Se você ainda não leu esse livro, eu te aconselho a ler, vale a pena. Ele é pequeno, fininho, mas muito profundo, nos ensina a ler orantemente, com muita oração e muita atenção, a palavra, mas também ali ele traz as indicações de onde nós devemos começar, como fazer esse estudo bíblico, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Adquira pela loja.cançãonova.com. Para o estudo bíblico de hoje, todos os dias, nós, quando começamos, suplicamos o Espírito Santo, porque nós não estamos fazendo uma leitura qualquer, nós estamos lendo a palavra de Deus. Então vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza na leitura e no estudo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Estamos estudando o livro do Êxodo. Então pega aí a sua palavra, a sua Bíblia, anota o texto no caderno ou em outro instrumento que você utiliza para anotar, celular, tablet, computador. Anota aí, Êxodo, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Êxodo, capítulo 21, versículos de 1 a 11. E vamos ler o texto e juntos depois meditá-lo. Estes são os decretos que promulgarás. Ao comprares um escravo hebreu, ele te servirá durante 6 anos, mas no 7º sairá livre, sem pagar nada. Se veio sozinho, sozinho sairá. Se veio com uma mulher, a mulher sairá com ele. Se foi seu dono que lhe deu a mulher, e ela teve filhos ou filhas, a mulher e os filhos ficarão com o dono e ele sairá sozinho. Se o escravo disser, eu quero bem ao meu senhor, à minha mulher e aos meus filhos, e não quero sair livre, então o dono o levará diante de Deus e, encostando-o na porta ou no umbral, perfurará a orelha do escravo com uma sovela e ele o servirá para sempre. Se alguém vender sua filha como escrava, esta não sairá como saem outros escravos. Se ela não agradar ao dono que tinha destinado como mulher para si, ele deve permitir que seja resgatada. Não tem direito de vendê-la a estrangeiros, pois seria desleal para com ela. Se o dono a destinar ao filho, deve tratá-la segundo o direito das filhas. Se tomar outra mulher para si, não deve privar a primeira do alimento, das vestes e da convivência conjugal. E se lhe negar estas 3 coisas, ela pode sair sem nenhum pagamento. Moisés está instruindo o povo segundo a inspiração de Deus. Mas, padre, como pode? Aqui está falando de escravos. Deus apoiava a escravidão? Claro que não. Mas nós estamos falando de uma sociedade primitiva que está sendo edificada, que vai começar a adquirir a sua identidade, vai começar a obedecer às normas. Então, o Código de Instrução sobre os Escravos já é um processo de educação cívica, humana, para o trato com aqueles que experimentavam isso. Porque em todas as outras nações existia esse processo de escravidão e as pessoas eram maltratadas. Então, a partir de agora, essa instrução, porque é importante que eu e você entendamos isso. Nessa sociedade primitiva, nesse processo de amadurecimento, seja humano, seja nas relações sociais, seja na realidade espiritual, Deus, ele vai sendo paciente com o processo de construção e edificação na humanidade. E aí ele vai colocando as suas normas e as suas leis exatamente para mostrar o valor que a vida tem, o valor da pessoa humana, da vida humana. Então, ele começa aqui, a partir de Moisés, a dar essas instruções para dizer com detalhe cada um dos direitos daquela pessoa. E aqui vai mostrar,
a lei do 7º ano, que o escravo deve ser liberto e tal, tudo aquilo que nós acabamos de escutar. Depois o apóstolo Paulo vai dizer, já não há mais escravos, nem livres, nem gregos, nós somos um em Jesus Cristo. Nós somos um em Jesus Cristo, livres. Então, eu e você precisamos perceber exatamente o caminho que Deus está fazendo de amadurecimento. Quando você vivia uma vida primitiva, antes da sua conversão, você não permitia um monte de coisa na sua vida que hoje você olha para trás e tem até vergonha? É exatamente isso. A paciência de Deus na formação do caráter do povo de Israel, na formação da consciência, na formação da humanidade, da vida social, da vida religiosa, é um processo. Então, não dá para a gente, no século XXI, olhar para trás e dizer assim, Deus estava apoiando a escravidão. Não, Deus estava fazendo um processo de libertação, de conscientização do valor da pessoa, de como ela deveria ser tratada, até chegar no ponto da libertação total dessa prática e dessa mentalidade. Então, é um processo de paciência de Deus, é um processo do agir de Deus. Então, Deus nunca concordou, não aprovava, mas diante de uma sociedade que vivia daquela forma, até que ela se adequasse àquilo que é o processo de Deus, isso foi sendo vivenciado. Nós temos uma santa na igreja chamada Santa Baquita. Ela viveu, nesses tempos onde vivia-se na escravidão. Ela tinha, se eu não me engano, eu não sei o número exato, mas 150 e poucas marcas, de chibatadas, de agressão, de feridas que os seus patrões anteriores fizeram nela, até que ela fosse comprada por uma pessoa que era piedosa, temia a Deus, e ela começou a ser tratada com dignidade. Eles a levaram para a igreja e aí ela fala que ela encontrou o seu patrão, ela encontrou Deus. E ao encontrar-se com Deus e ao olhar para Jesus Cristo, que tinha sido flagelado, e olhar as feridas do corpo dele, ela encontrou a cura para as feridas do corpo dela e da alma dela, diante de toda aquela situação que ela viveu, desumana. E ela viveu a libertação, essa família deu a liberdade para ela, da escravidão. Ela não precisava mais viver como escrava, ela entrou para as canossianas e ela chegou aos altares. Ela é santa. E ela é um modelo para nós de esperança, de alguém que, diante de uma situação dessa, não perdeu a esperança e encontrou em Cristo a libertação verdadeira. Um dia eu tive a graça de acompanhar um jovem que foi preso por uma situação que ele cometeu mesmo. E nesse processo de prisão, como eu estou fazendo assim, só uma comparação para você entender. Nesse processo que ele estava preso, quando saiu a sentença dele, que foi muito alta, 21 anos de cadeia, ele tinha 18 para 19 anos na época, lá na cadeia eu pude apresentar Jesus para ele, foi primeiro por uma carta, depois pelos materiais de evangelização da Canção Nova, depois pela presença que eu ia visitá-lo, E quando saiu a sentença, a gente tinha orado muito diante da conversão dele, de tudo que ele tinha vivido, e ele escreveu uma carta para mim, de lá, dizendo qual tinha sido a sentença. Na hora me veio uma dor no coração, porque eu sabia que ele tinha se convertido, ele era um homem novo, e ele precisava de uma chance, e eu olhava ali e falava, ele não recebeu essa chance, poderia ter sido uma pena menor, ou até mesmo uma absolvição, diante da situação. Mas ele escreveu para mim, mas tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Essas grades não podem me prender mais, porque Jesus Cristo me libertou. Então, eu trouxe isso que eu vivi com este jovem para dizer para você algo importante. Quando nós encontramos com Cristo, nós verdadeiramente nos libertamos. Quando Baquita encontrou com Cristo, ela era uma escrava, ela foi totalmente liberta no seu interior e de todas aquelas dores na alma. Porque Deus, Ele nos quer livres. Então, para entender esse código, essa instrução sobre essa realidade, nós precisamos entender a sociedade primitiva, a realidade cultural da época e o processo de amadurecimento humano, social e religioso que Deus estava permitindo esse povo viver. Porque Ele não tinha como obrigá-los a mudar. Deus obrigou você a mudar? Não foi um sentimento livre?
quando você mudou, se você passou por um processo de conversão, foi assim comigo. Ele não me obrigou, agora você vai ter que viver assim, assim, assim. Não, ele foi ali, me conquistou. A partir da conquista, eu fui dando passos de conversão. Foi para a liberdade, essa é a mensagem que eu quero colher hoje para nós. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa frase é de Paulo apóstolo, né? Portanto, não devo me deixar escravizar por qualquer realidade, pois o preço da minha liberdade ou libertação foi o sangue precioso de Jesus. Sabendo disso, devo valorizar a liberdade conquistada por Ele e, por meio dele, valorizar a pessoa humana e sua dignidade, expressando amor e benevolência com todos, especialmente com os marginalizados. Veja bem, a gente vai ver lá na carta de Filemon, a gente vai ver Onésimo, né, que estava preso, mas ele já era livre em Cristo. Hoje não existe mais a escravidão, graças a Deus. Graças a Deus, não existe isso assim de uma forma legal. Se existe de uma forma imposta e ilegal, eu não tenho dado aqui para te dizer. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: não se deixe escravizar por nada. Não se deixe escravizar por este mundo. Não se deixe escravizar por qualquer entorpecente, bebida. Não se deixe escravizar pela internet. Não se deixe escravizar nas realidades da sexualidade. Jesus pagou um alto preço pela sua liberdade. Foi o sangue precioso dele lá na cruz. Honra esse sangue, permanecendo livre na presença dele. Vamos rezar? Senhor, obrigado pela liberdade que conquistaste por mim lá na cruz. Eu sou livre, eu assumo essa liberdade, essa libertação. Obrigado por cuidares de mim, obrigado por agires na minha vida, obrigado por fazer essa obra acontecer em mim. Um dia eu já vivi aprisionado, escravo do mundo, dos prazeres, mas eu te encontrei e o Senhor me libertou. Obrigado por essa libertação. E se existe alguém agora que está rezando comigo, que foi tocado por essa palavra, que estava vivendo sob o domínio da escravidão, de qualquer situação, seja a escravidão afetiva, a escravidão sexual, a escravidão a substâncias, a entorpecentes, ao álcool ou a qualquer outra realidade, pelo seu sangue redentor, que o Senhor possa promover para esses e essas que se encontravam em estado de escravidão a liberdade, a libertação. Porque foi para a liberdade, Jesus, que o Senhor nos libertou. Não nos deixe escravizar a nada e a ninguém. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Entender a história, uma sociedade primitiva, uma sociedade que estava sendo edificada nos valores religiosos, humanos, sociais, é muito importante para que a gente não olhe lá para o Antigo Testamento e fale assim, Deus está aprovando algo que não. Não é isso. Deus está usando de paciência no processo de construção dessa sociedade para que na liberdade eles possam escolher o que é certo e viver da melhor maneira possível a sua fé. E é isso o chamado que Ele nos faz. Não se deixe escravizar por nada, porque Jesus já nos libertou. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.